Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre o nosso querido RZTR11, fundo imobiliário de papel. Preste bem atenção, de papel, não considero mais ele um fundo de tijolo, e por ele ser de papel considero ele high grade. E a gente vai falar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de novembro. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. E nesse vídeo aqui tem muita informação boa, top, para quem investe no fundo ou está pensando em investir. Fiquem atentos. Então, nos últimos 12 meses, o fundo trouxe um dividend yield de 12,8%, o que, como eu falei, considerando ele um fundo de papel e ele sendo high grade, seria um dividend yield muito top. Se não fosse o detalhe, o P sobre VP no momento dele se encontra em 0,91, ou seja, ele está com 9% de desconto. E a gente sabe que esse desconto, para quem assiste o canal, acompanha de perto os vídeos do canal, já sabe, esse desconto maqueia esse dividend yield dos últimos 12 meses. Então eu faço sempre um ajuste, deixando o P sobre VP 1. Esse dividend yield, no caso de 12,8% ao ano, cai para 11,7% ao ano, que para mim é um dividend yield ok. E quem vem acompanhando os vídeos do canal desse RZTR11 percebe que caiu demais. Por que caiu demais? Porque saíram nos últimos 2 meses 2 dividendos distribuídos pelo fundo muito top. Um de 1,10 e outro de 1,40 que ele pagou no ano passado. Ainda tem mais um de 1,40 para sair dessas contas. Então, considerando que ele está na média distribuindo 90 centavos durante vários meses, nos últimos meses, é uma perda significativa de cerca de 70 centavos nos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. E é por isso que esse yield caiu, porque senão estaria acima de 12%, na faixa de 12,5% ou até 12,8%, mesmo com ajuste. Sem um ajuste, estaria acima de 13%. Então é por isso que esse yield caiu, mas ele ainda continua sendo um yield bom. E a gente tem novidades muito boas, que a gente vai falar daqui a pouco, que vão fazer esse yield daqui a pouco começar a subir mais. Nesse mês agora de novembro, referente a esse mês de outubro, ele pagou novamente 90 centavos. Ele tá tipo um relógio, 90 centavos, 90 centavos, 90 centavos, faz vários meses. E esses 90 centavos, em termos de yield do mês, equivale a 1,04% no mês. O que, para um fundo de papel, considerando ele de papel high grade, é muito top. E agora a gente entra aqui no relatório. O fundo já teve 4 emissões, que a taxa de administração é 1,25. É uma taxa de administração que eu acho bem cara. Vários fundos de papel cobram entre 1 e 1,10, e aqui é 1,25. É uma taxa de administração bem pesada, mas ele tem uma taxa de performance que é difícil dele bater, que é CDI mais 2%. Então, por causa desse detalhe de ser difícil dele bater, ele normalmente não está cobrando taxa de performance. Novidades desse mês de outubro. Ele fechou o mês com uma cota de mercado de R$ 87,00 e nesse mês de novembro está se valorizando. Sim, meus amigos. Ao contrário da maioria dos fundos imobiliários, FIAGROS e FINFRAs que estão caindo o valor, a maioria caiu nesse mês. Ele está se valorizando. Já está chegando perto de R$ 90,00 a cota dele. E tem um motivo? Tem. E a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. A gente vê que ele está com 22 ativos no momento, a cota patrimonial é quase R$ 98,00, 97,83. O fundo tem um patrimônio líquido de quase 1 bilhão e 900 milhões e tem um total de investidores atualmente de 130 mil. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o RZTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aumentar a sua posição, porque daqui a pouco tem uma novidade top que você vai gostar muito, você vai ver, ou ao contrário disso, você tá pensando em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você tá achando que ele tá pagando pouco. Apesar de eu falar para você que ele não tá pagando pouco, ele tá pagando um dividendo no momento, ok, mas a tendência é que melhore muito a partir do próximo mês. Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, FIAGRO e FINFRA, já se inscreva agora, não pense duas vezes, já se inscreve. Já larga aquele likezão, sem pensar duas vezes. Larga o like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que sair, e assim que sair, você já tá assistindo. E não esqueça de comentar aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível, para no mês que vem termos mais uma vez uma leitura do relatório do mês de novembro, que vai ser um relatório revolucionário, digamos assim. Vai ser revolucionário porque vai ser totalmente diferente desse de outubro. E é muito importante você fazer essas coisas, porque nesse mês ele quase que não batia a meta mínima de views. Ou seja, se novamente ele ficar nesse perigo de não bater a meta de views, provavelmente no mês que vem não teremos a leitura desse relatório revolucionário que vai ser o relatório do mês de novembro. Então, chegue junto para a gente bater essa meta e conseguirmos trazer mais uma leitura do relatório do mês de novembro. Senão, a gente vai deixar ele na geladeira, como é o padrão do canal, e ele só deve voltar a ter vídeos lá para fevereiro ou março.
março, ou seja, leitura do relatório de janeiro, leitura do relatório do mês de fevereiro. Chegamos aqui na DRE do fundo, que é uma das piores DREs que existe na face da Terra, uma DRE que só traz um mês, para mim péssima. Nisso aqui eles deixam muito a desejar, sinceramente. Mas vamos lá, a gente não tem nem como comparar com os meses anteriores, a não ser que eu puxasse um relatório dos meses anteriores, e eu não vou fazer isso não. Eu já fiz nos últimos vídeos, aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho para você ver como é que eu fiz nos últimos meses. Aí você vê a leitura do relatório do mês de setembro, e aí você vê que eu devo ter comparado de setembro e agosto. Então, se você quiser, você dá uma olhadinha. Eu não vou comparar com outubro com setembro, não. Então, a gente vê que, em termos de receita imobiliária, o fundo teve 17.735.000 de lucro. Para quem não sabe, receita imobiliária é a soma de arrendamento mais valorização imobiliária. Esses dois aqui que vão dar esse aqui. Ele não teve venda nenhuma nesse mês, então tá aqui zero. Você vai ver que no mês que vem vai ter. Essa é uma das novidades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vai ter isso aqui. E no total deu 17.735.000, como eu falei, e ele teve mais uma receita de 1.130.000 do dinheiro que ele tem em caixa, totalizando 18.866. Teve mais taxa de administração de 1.800.000 e mais outras despesas de cerca de 170.000, totalizando 1.978.000 em despesas. Fazendo as contas aí, receita menos despesa, a gente teve um lucro, ou seja, um resultado do fundo de 16 milhões, quase 900.000. Isso dá o que em resultado por cota, ou seja, lucro por cota? 90 centavos. E ele pagou quanto? 90 centavos. Ou seja, ele simplesmente pagou exatamente o que ele recebeu, que é o que ele vem pagando nos últimos meses. Tá com vários meses que ele tá pagando 90 centavos. E a gente vê que ele continua com um resultado acumulado gigantesco, de R$ 2,58 por cota. E a gente chega aqui nesses comentários, pessoal, isso aqui é de novembro. É por incrível que pareça, ele deveria ter deixado isso para comentar no relatório de novembro. Ele nem fala qual é o fato relevante, nem a data do fato relevante, mas isso é de novembro, eu vou trazer com mais detalhes para vocês. Vamos fazer uma leitura geral, rápida, e depois eu trago o fato relevante com mais detalhes. Ele fala que nesse fato relevante, que a gente vai mostrar daqui a pouco, rescindiu o arrendamento que ele tinha com a fazenda Paranatinga, com o Grupo Lerme. Essa era a maior fazenda do fundo, para quem não sabe. Quase 400 milhões o valor da fazenda. Quase 400 milhões. O fundo a gente viu, acabou de ver, ele tem cerca de 1 bilhão e 900 milhões de patrimônio líquido. Essa fazenda é mais ou menos 20% do total do fundo. A gente viu 22 ativos que o fundo tem, um desses ativos é 20%. É exatamente essa fazenda aqui. E essa fazenda foi vendida por 600 milhões, meus amigos. Você não ouviu errado. A fazenda custa 372 milhões. Custava 372 milhões, que era o valor que ela estava arrendada para o Grupo Lerme. Só que o Grupo Lerme não teve mais interesse em renovar a opção de compra e simplesmente voltou para o fundo, digamos assim. E o fundo pegou e vendeu para esse grupo, Agropecuária N-Frais. Compraram a fazenda de 372 milhões por 600 milhões. Sim, você não ouviu errado novamente. Isso gerou um lucro de 228 milhões. E fora isso, não foi a fazenda de forma integral, 100% da fazenda. Ainda ficou um pedaço para o fundo. Duas áreas da fazenda foram excluídas da transação. E essas duas entraram naquela estratégia de land equity, que é a estratégia que o fundo pega a fazenda, não arrenda e depois revende para alguém. Então, fora esse lucro absurdo que o fundo teve, ele ainda ficou com 2 pedacinhos da fazenda. Muito top. A TI estimada, taxa interna de retorno dessa operação é de 22%, que é uma TI absurda. E ele vai receber 600 milhões em commodities, ou seja, em soja e milho, sacas de soja e saca de milho. Fizeram essa venda considerando uma precificação bem baixa da saca de soja e de milho para o lucro ser no mínimo 228 milhões. A tendência deles é essa, mas pode ser até mais. E eles ainda ficaram com 2 pedacinhos da fazenda. Isso é muito bom, considerando esse lucro absurdo, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Fora isso, ele adquiriu, ou seja, comprou uma fazenda de 297 milhões. Sim, ele vendeu uma gigante de quase 400 milhões e comprou uma de quase 300 milhões. E essa segunda fazenda que eles compraram, a Fazenda São Francisco, ela foi dividida em 2 grupos. Um grupo de agricultura e o outro grupo de pecuária. Aí eles fizeram o quê? Eles arrendaram esse grupo de pecuária na estratégia de buy to lease, que é aquela que eles compram de uma pessoa, de um fazendeiro e arrenda e deixa a opção de recompra para outro, para esse grupo aqui, Uberi Agropecuária. Esse Uberi Agropecuária arrendou com a opção de recompra por 115 milhões. Ou seja, é só um pedacinho dessa fazenda São Francisco, que foi no total de 300 milhões. Ou seja, basicamente eles compraram um terço dessa fazenda na estratégia de buy to lease. E esse outro pedaço vai ficar para a estratégia de land equity. É basicamente isso que eles vão fazer, a princípio. E eles também falam dessa outra fazenda que tem, a de land equity dele, a Fazenda Clarão da Lua, que juntamente com esse primeiro grupo da São Francisco, vão ficar para essa estratégia
estratégia de Land Equity. Então, atualmente, eles têm duas fazendas para Land Equity. Fazenda Clarão da Lua, que fica lá em Vanderlândia, Tocantins. A gente vai ver daqui a pouquinho na lista de ativos do fundo. E essa fazenda São Francisco aqui, que tem essa outra parte aí grande, né, de 200 milhões, também para essa estratégia de Land Equity. E ainda tá com aquele termo de compromisso de compra e venda, já tá com uns 4, 5 meses, que eles vão comprar uma fazendinha bem pequenininha lá, em Alto da Parnaíba do Maranhão, no total de 30 milhões. É um trocado aí que o fundo vai gastar numa fazenda. Então, trazendo para vocês, para mais detalhes, os dois fatos relevantes que o fundo trouxe para a gente no mês de novembro. Então, o primeiro fato relevante é sobre essa fazenda São Francisco, que ele comprou por 300 milhões e dividiu em dois grupos. A gente já viu a divisão, e um desses pedaços ele vendeu para esse Uber e Agropecuária na estratégia de Buy to Lease por 115 milhões. Aí que tem a diferença em relação ao relatório que a gente acabou de ver. Aqui ele fala quanto é o impacto positivo que o fundo vai ter por cota por ano, e eu já fiz até uma estimativa de quanto é por mês, mais 6 centavos que o fundo vai ganhar por causa do arrendamento aqui para o grupo Uber Agropecuária desse pedaço da fazenda São Francisco que ele alugou. A gente soma isso mais a esse outro que a gente acabou de falar também, que é a da venda da fazenda que estava com o grupo Lerme. O fundo fez um distrato com o grupo Lerme e vendeu a fazenda para esse grupo Agropecuária Enfrais. E esse grupo arrendou para o Lerme agora. Ou seja, o Lerme já estava lá, continua lá. Mas só que agora quem é o dono do terreno é essa agropecuária Enfrais, que comprou, a gente já sabe do fundo, a fazenda que custava 372 milhões, compraram por 600 milhões e não foi integral. Ainda sobrou 2 pedacinhos da fazenda para o Risa Terrax vender posteriormente usando a estratégia do Land Equity. E esses 228 milhões vão ser pagos até agosto de 2030, ou seja, nos próximos 6 anos. E o fundo já recebeu uma parcela aqui, que não fala aqui, mas eu sei porque eu vi uma live do gestor, o Paulo Mesquita, ele falando que vai receber isso aqui. Aqui a gente olha, dá a entender que ele vai receber uma parcela por ano. Ele fala pagamentos anuais, mas ele falou na live que o pagamento é feito de forma semestral. Ele já recebeu uma parcela, vai receber uma parcela, se eu não me engano, em abril do ano que vem, que ele falou, e aí vai ficar recebendo a cada 6 meses. E o valor total desses 228 milhões vai dar um retorno de ganho de capital para o fundo de cerca de R$12 nesses 6 anos. O que eu fiz as contas, o que nos traz por mês cerca de 17 centavos a mais. Aí você vê que ele já ia ganhar de arrendamento com aquele outro grupo, o grupo Uber, 6 centavos, e aqui mais 17 centavos. Totaliza cerca de 23 centavos a mais. A gente sabe que ele está distribuindo 90 centavos. E aí a boa notícia que o Paulo deu nessa mesma live foi que ele vai até colocar um guidancezinho, que ele não faz normalmente, pelo menos aqui no caso do RZTR, ele não coloca guidance, e ele disse que deve colocar um guidancezinho que vai ficar entre R$1,05 de distribuição até R$1,20, mas que eles devem distribuir a partir do mês que vem já. É por isso que a cota tá subindo R$1,15, ou seja, quem já tá sabendo dessas notícias, já tá comprando, sabendo que vai receber R$1,15 no mês que vem. Tem gente que é mais atrasado e não tá vendo esse vídeo, não viu esses fatos relevantes anteriores, também não viu a live, vai deixar para comprar só depois que o fundo anunciar R$1,15 no fim desse mês. Aí quando ele for anunciar R$1,15, aí, meus amigos, o fundo vai disparar mais ainda. Eu não duvido nada que em algumas semanas o fundo esteja já trabalhando no valor patrimonial, que é nessa faixa de R$98. Ou seja, no momento ainda tá bom para comprar, porque ele ainda tá com desconto interessante. Mas daqui a pouco não vai estar tão bom para comprar, porque vai estar no valor patrimonial. Mas eu fiz nas contas para vocês que no momento estaria na faixa de 1,28% ao mês. Considerando ele como fosse um fundo de papel, high grade, 1,28 é muito top. E se ele ficar no valor patrimonial, cairia para 1,11, que ainda é um yield muito top, considerando no fundo de papel. Porque os fundos de papel top estão pagando na faixa de 0,90 a 0,95 ao mês. E ele pagar 1,10 é muito top. E isso aí é ao longo desses 6 anos, meus amigos. Ou seja, é algo que é lucro não recorrente, mas são 6 anos. É muito tempo. Voltando aqui para o relatório, a gente chega aqui na carteira do fundo e a gente vê essas duas fazendas. Essa fazenda, São Francisco, que ele acabou de falar, que ele comprou por quase 300 milhões e dividiu em duas partes, ó. Uma para Land Equity e outra para Buy to Lease. A da Buy to Lease, ele arrendou para o Uber Agropecuária, aquele que vai dar um retorno de 6 centavos por mês a partir de agora, no arrendamento. E fora isso, a gente vê agora também aqui, ó, entrando a maior fazenda que o fundo possuía, de 372 milhões. Aí você vai dizer, mas não foi 600 milhões? Meus amigos, aqui fica o valor do custo da fazenda, 228 milhões a mais,
mas é lucro, é lucro. Aí esse lucro não entra, esse lucro o fundo distribui para os cotistas. Como esse lucro vai ser parcelado em 6 anos, é por isso que também ele não pode pagar tudo de uma vez. Então, por isso que ele vai aumentar as distribuições e que devem chegar, como eu falei, que o próprio Paulo Mesquita, que é o gestor, diz que vai ficar na faixa de 1,15. Apesar dele vai colocar um guidance de 1,05 até 1,20, ou seja, pode ser que tenha meses que ele tenha que pagar 1,05, 1,10, mas a princípio vai ser 1,15 já a partir do próximo mês. Vamos ver se isso se confirma quando for anunciado os dividendos que vão ser pagos em dezembro, agora no final do mês de novembro. E fora isso, a gente não tem mais nenhuma novidade, então não vou citar mais nada aqui nesse relatório, que eu acho que a gente já teve muita informação por hoje. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, não perca mais seu tempo de forma alguma, se inscreve agora. Quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e FIINFRA, já se inscreve agora, já larga aquele likezão, é muito importante você deixar o seu like e comentar aqui pra gente bater a meta, como eu falei. No mês passado, quase que ele não batia a meta e quase não tinha leitura do relatório do mês de outubro agora. E se ele não bater, a gente só vai trazer novas leituras lá para fevereiro e março. Então se liga para ajudar a gente a bater a meta e termos mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui do RZTR11. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!